Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Vamos abordar nesta aula sobre os focos teológicos do Antigo Testamento. Veja o que vamos falar em cada bloco. No primeiro bloco, a revelação e a autoridade, uma abordagem teológica e o conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Já no segundo bloco, o tema unificador, a identificação de um centro teológico para o Antigo Testamento. Depois, no terceiro e quarto bloco, vamos falar sobre aliança. Então, no terceiro bloco, Deus de aliança, conceito de aliança, aliança abraâmica e aliança mosaica. E no quarto e último bloco, Deus de relacionamento, aliança palestiniana, aliança davídica, a nova aliança e o relacionamento das alianças. Pegue as suas anotações, pegue o seu material de apoio e vamos juntos nessa jornada. Revelação e autoridade. Beaver Childs diz que eu não venho ao Antigo Testamento para aprender a respeito de um Deus de alguém, mas sobre o Deus que nós confessamos, que se fez conhecer a Israel, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ao lermos o Antigo Testamento, não sentimos que Deus nos coloca distante, mas percebemos que é um convite para um relacionamento. Veja como é feita a abordagem teológica deste curso. A teologia do Antigo Testamento era um curso bíblico que se propõe a revelar e a mostrar os atributos e o caráter de Deus, a trazer a revelação de Deus, bem como a aliança de Deus com o povo eleito, considerando a progressividade da revelação, os escritos e os estilos literários do cano do Antigo Testamento. Deus e sua revelação ao homem no Antigo Testamento. Então, de certa forma, vimos como Deus estivesse abrindo véus dos céus, trazendo ao homem a possibilidade de conhecê-lo, conhecer a forma como ele deseja se relacionar com o homem, as suas intenções, o seu propósito e conduzindo o homem através do seu caráter. Para um estudo adequado dos textos veterotestamentários, é necessário, então, entendermos como acontece a revelação de Deus no Antigo Testamento. Ralph Smith diz o seguinte: uma afirmação da revelação é absolutamente necessária para a fé cristã. De outro modo, tentaríamos ou teríamos uma série de ideias que elaboramos por nós mesmos. Se nós olharmos e pensarmos apenas no Antigo Testamento a partir de nós, Deus seria tão limitado quanto a nossa mente pode alcançar, porque a nossa mente é limitada, mas o Senhor extrapola o pensamento. Por isso, o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, não podem conter Deus, elas não podem ter Deus dentro delas, mas ela pode dizer onde Deus está, quem Ele é, o que Ele está fazendo. E esta era a intenção de Deus, registrar ao homem as suas ações, uma história de ações, uma história de desejo, de vontade, de prazer. Deus, quando fez o homem, Ele sentiu prazer. Quando Ele criou o universo, Ele sentiu prazer. E Ele quer que nós saibamos disso. O prazer, aquilo que lhe causa prazer, aquilo que lhe causa dor, aquilo que fere o seu caráter, e Ele então vai atuando na história, revelando a si mesmo, e nós vamos sendo conduzidos, entendendo o seu propósito para nós e para toda a humanidade. O livro do Apocalipse é chamado de revelação. Essa palavra revelação, desvendar, descortinar, é o desejo de Deus. Deus não esconde mistérios do homem, mas mistérios para o homem. E dessa forma, então, olhamos para a Bíblia como uma porta aberta. Eu acredito também muito nisso. A Bíblia não é uma janela, ela é uma porta, ela é um convite para a experiência. Quando Deus abre uma porta, Ele te chama para entrar num outro nível de experiência. E então veremos no Antigo Testamento vários indícios de Deus nos convidando para conhecer mais sobre Ele. Em Jeremias 18, no versículo 18, está registrado: pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Aqui em Jeremias, já vimos 3 canais da revelação de Deus através do homem. O primeiro, os sacerdotes, eles deviam trazer a instrução da Torá sobre os assuntos religiosos e éticos.
Já os sábios ofereciam conselhos acerca dos problemas da vida para os reis e para o povo comum, como também os profetas deveriam proferir mensagens que expressavam o propósito de Deus para o povo de Israel e para a humanidade. O Antigo Testamento se torna um conjunto de registros feitos por meio de tradição oral. Eram aceitos como mediadores da vontade de Deus, revelavam o propósito de Deus, agentes da comunicação da verdade divina. Deus relata, Deus declara às pessoas, de modo que elas saibam o que elas precisam saber sobre a sua vida, sobre quem elas são e para onde elas devem ir. Proclamam de modo que elas possam ouvir. Deus anuncia, Deus se declara e Deus abre o seu caráter para que o povo e a humanidade o conheçam. Esse registro de Deus no Antigo Testamento se torna mais claro através dos profetas. As palavras registradas na Bíblia, elas são cuidadosamente escolhidas para designar o testemunho do poder de Deus na vida deles. Por meio da revelação, então, se torna claro como Deus se mostrou a Israel e como Deus revelou os eventos futuros e seus significados. Abra sua Bíblia, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja como Hebreus se refere. Deus já estava falando há muito tempo. Então essa fala de Deus fica registrada na palavra. Jeremias 1:9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Bem como Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Você observou o que foi revelado aqui nesses versículos? É que Deus está falando e por isso os profetas falaram. Os profetas falaram e por isso está registrado na palavra. Então, as palavras de Deus foram registradas em homens para que elas fossem registradas na Bíblia. A lei ou a Torá era um meio também de revelação divina. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou em Salmo 147, versículo 19, ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Perceba que Deus se revela através da sua palavra. Então, cada palavra registrada na Bíblia, ela é uma chave para acessar um conhecimento superior, para acessar uma verdade superior. Por isso que o inimigo pode ler a palavra, mas não conhece os mistérios, porque esse mistério só pode ser ativado de duas formas: através da atuação do Espírito Santo, somada com a fé de quem a lê. E então, desse jeito, o Espírito traz os mistérios do Pai para quem está lendo. O movimento de sabedoria reconhece a origem das suas percepções em Deus. A sabedoria, a fonte de sabedoria, está no Senhor. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. A Torá é celebrada como fruto de intimidade entre Deus e o homem. Veja o que a Bíblia fala sobre Moisés, aquele que registrou os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 34:10. Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Ainda em Salmo 1, no versículo 1-2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A palavra de Deus nos mostra aqui uma questão muito bonita. A Torá nasceu fruto de uma intimidade entre Deus e o homem e ela promove a intimidade entre Deus e o homem. Então, tanto a causa dela como a consequência dela é a intimidade. Deus se revelou, Deus se mostrou através da humanidade, escrevendo sobre Ele mesmo e registrando aquilo que Ele registrou em seus corações.
Veja, este é o sentido de inspiração. A inspiração não é Deus ditando ao homem para ele escrever as palavras como ele falou, mas é Deus governando o coração de homens para que eles escrevam e registrem aquilo que Deus revelou a eles e coloquem também aspectos seus registrados na palavra. Por isso que à medida que nós vamos lendo os textos, a cada livro há um sentido literário completamente diferente, mas há apenas um governo. Todas as palavras que foram ditas na Bíblia passaram pela soberania de Deus e elas foram colocadas neste livro, revelando da forma como Ele quis, através de homens que escreveram livremente aquilo que Ele falou para eles. Veja o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura, veja bem, já grife aqui essa parte, escreva na sua Bíblia. Isso significa que não há nenhuma parte da palavra de Deus que seja menor, não há nenhuma parte da palavra de Deus que tenha sido passado, nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum contexto foi colocado na Bíblia se não foi pela vontade soberana de Deus. Então, toda Escritura é inspirada por Deus, há uma atuação do Espírito Santo, ou seja, foi insuflada por Deus. Deus usou homens para que eles fossem capacitados para registrar quem Ele é e útil. Desta forma, a palavra de Deus é simples para a vida prática, ela é profunda para aprofundar a vida. Veja, nesse tempo onde as pessoas querem saber muito como elas podem viver muitos anos, Deus ensina a nós como viver bem em cada ano, como aproveitar cada tempo. A utilidade da palavra não é apenas sobre o relacionamento do homem com Deus, mas é a consequência que esse relacionamento vai trazer também para a vida do homem. Por isso, Deus nos diz aqui, toda a Escritura inspirada e útil para o quê? O ensino, repreensão, correção e instrução da justiça. Pedro corrobora com esse entendimento. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A fonte daquilo que foi escrito na palavra não é a vontade do homem, mas é o Espírito Santo atuando no homem. Veja o que está escrito em Zacarias 7:12, as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. O Espírito de Deus atuando por meio de homens. Ainda em Neemias 9:30, mediante o teu Espírito, os advertiste por meio de teus profetas. Deus então escolhe pessoas específicas para trazer a palavra dele, trazer a vontade dele, o propósito dele para a humanidade. O conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Não vimos em nenhum momento das Escrituras Sagradas nenhum profeta tentando evidenciar a existência de Deus, porque não era necessário. Deus era o pressuposto, a causa de se viver, então não havia questionamento sobre isso. Nenhum profeta investe tempo em mostrar para o povo que Deus existe, porque o povo não tem dúvida disso. Na verdade, o que vimos na trajetória do povo de Israel e veremos no nosso curso é que há uma dificuldade em de se fazer a vontade de Deus, em obedecer. E veremos também que Deus vai conduzindo a história do povo de Israel e nessa compreensão de que o homem nunca vai conseguir obedecer a sua vontade, ele capacita o homem para obedecer a sua vontade através da profecia de que ele derramaria sobre o homem o seu espírito. A única forma do homem obedecer a Deus seria por meio do Espírito Santo. Mas Deus se revela de uma maneira tão poderosa que na nação de Israel não há dúvida. Deus de fato existe. Deus é. O conhecimento de Deus como realidade divina é encontrado em todas as partes do Antigo Testamento. A natureza foi criada por Deus e é sustentada por Ele.
ela também foi criada com um propósito específico, proclamar a sua glória. Salmo 148, versículos de 9 a 13. Mesmo o pecado proclama a glória de Deus pelo contraste que ele faz com a sua santidade. Deus se revela em todo o tempo, Deus se mostra em todo o tempo, e à medida em que ele se revela, nós também conhecemos propósito, conhecemos quem nós somos e entendemos aquilo que Deus tem como intenção para a sua criação e para a humanidade. O Antigo Testamento não apenas pressupõe que Deus pode ser conhecido, mas também que ele se faz conhecido. Veja Números 12, versículos de 6 a 8. E ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram em criticar o meu servo Moisés? Ele se fez conhecido através de visões, através de sonhos, através de profecias. E como vimos aqui, com algumas pessoas que buscam ter um relacionamento diferenciado com ele, ele se revela também de uma maneira diferenciada. A palavra hebraica para o conhecimento de Deus traz 3 conotações, no sentido intelectual, emocional e volitivo. Veja o que está escrito em Isaías 46, versículo 8. Lembre-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. O verbo conhecer, no hebraico ied, se refere a uma atividade intelectual. No hebraico não existe uma palavra para cérebro. Na verdade, há uma conotação para esse mesmo sentido com a palavra leb, que significa literalmente coração, como vimos aqui. O coração seria, então, o centro ou a sede do intelecto, das emoções e da vontade humana. Portanto, no hebraico antigo não havia uma suposição de separação das áreas do homem. Por exemplo, a mente pensava, ou os sentimentos são gerados pelas emoções e as decisões pela vontade. Na verdade, tudo era tomado por um único centro. Como o coração representava um único centro, da mesma forma eles entendiam que tudo estava relacionado ao homem como um todo. Em outras palavras, o conhecimento de Deus, ou conhecer a Deus, significava ter um entendimento intelectual de quem Ele era, ter um relacionamento pessoal e emocional com Ele e ser obediente à sua aliança e seus mandamentos. Isso resultaria num estilo de vida que agradava ao Senhor. Jeremias disse ao rei Jeoaquim a respeito do seu justo pai. Veja o que está escrito em Jeremias 22, versículos 15 a 16. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. O que Deus estava dizendo aqui, revelando, era que de fato, conhecer a Ele precisava ser declarado, registrado, de uma maneira prática na vida. Era algo que deveria ser percebido. E isso é o resultado de uma espiritualidade sadia. Não é aquela que é declarada, é aquela que é percebida. Fechamos assim o nosso primeiro bloco. Assista ao próximo, onde vamos ver o tema unificador do Antigo Testamento.